Amém, irmãos? Livro de Lamentações que vocês escolheram como tema. Nós vamos, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos para o capítulo 3 de Lamentações e depois vamos para o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Lamentações 3, vocês escolheram o versículo 40, mas eu quero ler o 39 e o 40, que diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Jonas, capítulo de número 3, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Lamentações no capítulo 3, na versão NVT, diz assim: Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Eu confesso que eu fiquei alegre e ao mesmo tempo eu fiquei maravilhada. Porque tratar do tema arrependimento nos dias de hoje é como se fosse tratar de um tema em desuso, de um tema esquecido. Falar de arrependimento é como se fosse falar de santidade. Não dá ibope, mas nos confronta. E o nosso alvo não é ter ibope, o nosso alvo é o céu. A gente nunca pode perder essa certeza que o nosso alvo é o céu. Mas, na verdade, o que significa se arrepender? Em toda a narrativa bíblica, você vai ver Deus sempre confrontando o povo. Mensagem de massagear ego, mensagem de deixar o povo na zona de conforto. Isso é mensagem de um evangelho sem preço e, portanto, um evangelho sem confronto. E, consequentemente, um evangelho sem céu. Mas em toda a narrativa bíblica, você vai ver que a preocupação de Deus era confrontar o povo, não para entristecê-los, porque a própria Bíblia explica que nós somos confrontados. E o arrependimento, segundo Deus, produz frutos. Aleluia. Arrepender é sentir pesar por faltas. Arrepender-se é querer mudar de parecer, é mudar a rota, é mudar de rumo. É mudar o trajeto. É reconhecer que o trajeto até então estava errado. Arrepender-se é um retorno. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, está escrito: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares. Diga comigo, é para todos os homens. E é para todos os lugares. Aleluia. A mensagem do arrependimento, ela é tão cabível, ela é tão extraordinária, que a própria Bíblia diz que ela é para todos os homens e é para todos os lugares. Deus anuncia agora para todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encontrar no livro do profeta Jeremias, Deus protestando contra a falta de arrependimento da época. Quando você chega no capítulo 8, verso 6, está escrito assim: Eu escutei e eu ouvi, e não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? As pessoas naqueles dias de Jeremias estavam vivendo de forma tão dissoluta, que Deus levanta o profeta e diz: olha, eu tenho escutado, eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado, eu tenho observado, vocês não falam o que é reto, e não tem nenhum que se arrependa da sua maldade e sequer se pergunte: que fiz eu?
Aleluia. E ele diz mais: cada um se desvia da sua carreira como um cavalo. Olha como é que a Bíblia compara. Aquele que tem falta de arrependimento, Deus coloca como a figura de um cavalo. Como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Em outras palavras, ele está dizendo assim: cada um se desvia, cada um toma o seu próprio rumo, cada um faz o que quer, aleluia, como se fosse um cavalo que se arremete com força, com ímpeto, sem freio, na hora da batalha, aleluia. Aí nós encontramos ainda no livro de Jeremias, Deus prometendo ajudar o arrependido. Deus tem algo tão especial com o arrependimento, que tudo, por isso que a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. A gente pode estar com a carga que for, com o erro que for, mas na hora que dobra o joelho, que diz: Senhor, eu errei, me ajuda, me anima, me fortalece, me dá a mão, aleluia, me ensina como sair da situação, me ensina como tomar o rumo, me ensina como consertar o caminho. Ali também terá um Deus disposto a ouvir, um Deus disposto a estender a mão, aleluia, um Deus comprometido com o arrependido. Aleluia. E no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então eu te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas tu não voltes para ele. Todas as vezes que você encontrar a partícula se na Bíblia, você vai entender que aquilo ali está implícito. Uma promessa condicional. O 2 Crônicas, capítulo 7. Está lá escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A partícula se estava ali, uma partícula que condiciona. Se você fizer assim, em contrapartida, eu, o teu Deus, agirei assim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver ainda que o arrependimento, ele é tão precioso, que o arrependimento, ele gera conversão, ele gera transformação. Deus não quer simplesmente que a gente se arrependa para que ele veja a gente destruído, para que ele veja a gente angustiado, para que ele veja que a gente errou. Não. Quando Deus leva a gente para o campo do arrependimento, é porque exatamente no campo do arrependimento é onde nasce um renovo, é onde nasce uma transformação, é onde nasce um propósito, é onde nasce um soldado valoroso, é onde nasce um projeto. Sempre Deus vai querer nos encaminhar para o campo do arrependimento, porque é nesse campo onde Deus trabalha, aleluia, para nos moldar, nos transformar, aleluia. No livro de Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Em outras versões diz: cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você se arrependa, porque eu quero apagar essa história passada, eu quero cancelar o que foi errado, aleluia. Eu quero trazer um novo tempo, eu quero trazer um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo de transformação, um tempo de mudança. Percebe que o arrependimento, Deus leva você para esse campo para gerar algo novo. Aleluia, glória a Deus. O arrependimento, ele evita destruição. Interessante, irmãos, eu estava hoje lá na casa e lendo a palavra e meditando. O quanto está em desuso as pessoas se arrependerem. Eu não sei aqui, mas eu falo a nível do Brasil. E eu falo para os brasileiros que aqui estão. Eu me lembro que no começo da minha fé, há 40 e tantos anos atrás, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aceitei Jesus com 16 anos, vou fazer 60. Eu me lembro que era comum nos cultos de Santa Ceia as pessoas se reconciliar.
Os irmãos que tinham ofendido os outros, procurar a casa do irmão, procurar a reconciliação. Era comum quem de alguma forma tinha exposto a igreja se levantar e pedir perdão para a igreja para poder tomar Santa Ceia. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, quando eu vou a um culto de Santa Ceia, que não há mais essa postura, que não há mais esse posicionamento, eu pergunto, será que nós estamos tão santos assim? Que isso acabou-se? Os crentes da presente época praticamente não viram isso. Não viram. Porque as pessoas vão para o culto, e o mesmo culto de Santa Ceia, e às vezes não tem a noção da seriedade do que é estar diante de Deus naquele momento de memorial. Aleluia. E quando Deus nos leva para o campo do arrependimento, é porque o campo do arrependimento, ele evita a destruição. Aleluia. Lemos no livro do profeta Jonas. E esse livro do profeta Jonas, nós vamos encontrar uma das mais belas histórias de arrependimento. No livro do profeta Jonas, os ninivitas foram poupados. Capítulo 3 e verso 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não fez. Aleluia. Na versão NVT diz assim: e Deus viu o que eles fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que houver um arrependimento, haverá uma ação, aleluia, uma ação para evitar a destruição. Satanás quer endurecer o seu coração, Satanás quer fazer você acreditar que está tudo certo dessa forma, mas o Espírito Santo de quem nós somos, a quem nós servimos, aleluia, ele vai nos levar para este campo, para que nós possamos entender, oh aleluia, que o céu é logo aí, oh aleluia, que a eternidade é coisa séria. Oh, glória a Deus. O arrependimento, ele nos devolve o favor de Deus. Eu gosto muito da história do rei Manassés, rei de Judá, lá de 2 Crônicas, capítulo 33. Eu gosto muito quando chega no versículo 12 e 13, que está escrito: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou. Nessa versão diz assim: se humilhou com sinceridade diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu o seu pedido, trouxe-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Uma história totalmente desmantelada, um rei que havia profanado, havia colocado postes ídolos no templo, havia afrontado a Deus de forma gritante, mas houve um arrependimento, houve choro, houve súplica, e a própria Bíblia diz que Deus se tornou favorável, aleluia, ouviu a súplica, atendeu o pedido, trouxe de volta a Jerusalém, devolveu o reino, ouviu a súplica, atendeu o pedido, trouxe de volta a Jerusalém, devolveu o reino. O que é isso? É um Deus gracioso, que ele sempre estará disposto a alcançar o seu povo, a alcançar a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Os pecadores, eles são chamados ao arrependimento. Por quê? Porque essa é a missão primordial de Jesus. Jesus cura? Cura. Jesus batiza? Batiza. Aleluia. Jesus dá bens? Dá. Jesus é abençoador? É. Mas a missão primordial de Jesus, o que significa missão primordial? É o princípio, é a origem, aleluia, é aquilo que vem em primeiro lugar. Tudo que é primordial é aquilo que vem em primeiro lugar, é exatamente levar o homem ao arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Oh, aleluia. De tudo que ele diz primeiro, isso aqui. Aleluia. Mas muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção.
Muitas vezes a gente quer tudo que Deus pode nos dar no âmbito humano. Mas nesta noite, eu lhe convido a vislumbrar o que o céu tem para a sua vida. Oh, aleluia. O que o céu tem para a sua vida, dólar não compra. O que o céu tem para a sua vida, patrão não dá. O que o céu tem para a sua vida, governante não sustenta. Nesta noite somos chamados a receber o que o céu tem para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se conforma com tão pouco. Aleluia. Muitas vezes a gente se limita a tão pouco, quando na verdade temos um Deus tão poderoso, tão supridor. Aleluia, um Deus que cuida. E é plano de Deus que os homens se arrependam. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, 2 Pedro, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Todas as vezes que você vai encontrar a palavra do arrependimento, ela é uma palavra abrangente, é uma palavra que não é para um grupo seleto, não, é uma palavra para todos. Oh, aleluia, glória a Deus. O arrependimento é tão importante que a Bíblia fala dessas grandes cidades chamada Nínive. Uma cidade, aleluia, de mais de 120 mil homens. E como o próprio texto diz, homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Mas se o arrependimento brotou ali, o que eu acho interessante é que onde o arrependimento brota, ele muda o cenário. O que era triste passa a ser alegre. O que era oprimido passa a ser liberto. O que era doente passa a ser curado. Aleluia. O que era abatido passa a ser encorajado. Mas o que é isso? É a força do grande, é a força do forte, é a força do possante de Jacó, é a força daquele que sustenta a sua igreja e o seu povo. Que sé. O arrependimento salvou uma cidade inteira. E muitas vezes você não confia nesse Deus para se arrepender, para que Ele salve você dessa situação. Oh, aleluia. Nínive era uma grande cidade, mas na verdade o que aconteceu em Nínive? Aleluia. A sua malícia tinha chegado ao seu ponto de juízo. Porque Deus, apesar de ser misericordioso, mas Ele não pode deixar de ser justo. E quando a malícia atinge o seu nível máximo, Deus aplica a sua justiça. Aleluia. O que aconteceu em Nínive? Nínive só tinha 40 dias para decidir o seu futuro. Aleluia. 40 dias. Jonas entra em Nínive. A história é bem conhecida. Jonas não quer ir. Paga navio. Vai para Tarso. Toma outro rumo. Mas Deus traz ele de volta. A mensagem do arrependimento, ela é tão primordial que Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas para mostrar que quando Ele confia uma coisa para você, olha, não adianta pegar navio errado, não adianta querer tu mudar a rota, não adianta querer se camuflar, não adianta querer fugir, não adianta querer ficar encoberto. Deus te conhece, Deus conhece o teu nome, o teu endereço. Ele te acha e te bota para fazer o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Tinha outros para Deus mandar? Tinha. Mas Ele queria Jonas. Tinha outros para Ele entregar a mensagem? Tinha. Mas Ele queria Jonas. E muitas vezes você fica questionando, e muitas vezes Deus lhe entrega uma missão, Deus lhe entrega uma tarefa, e você quer sempre mandar outro, você quer fugir, mas nesta noite, até os fujões e as fujonas, Deus vai pegar, viu? Deus vai pegar. Você vai ter que arrumar um tempo, mas Deus vai pegar você. Para de focar somente naquilo que você acha que te traz benefício. O céu tem resposta.
O céu tem saída. O céu tem prosperidade. O céu tem vitória. O céu tem livramento. O céu movimenta mão de homem para assinar decreto em favor de justo que se disponibiliza na obra dele.